se eu te dissesse que um simples passeio de bicicleta pode mudar uma vida para sempre? Esta é a história de Marcos, um homem de coração fechado que perdeu a fé no amor, e de uma pequena guerreira de 4 patas, cujo olhar desesperado o desafiou a acreditar no amor novamente. Preparem seus corações, porque hoje vocês vão testemunhar uma jornada de resgate, de coragem e de um amor que ninguém conseguiu prever. Se vocês, assim como eu, acreditam que cachorros são anjos disfarçados caminhando entre nós, venham comigo nessa história. Uma história que vai aquecer seus corações e mostrar que, às vezes, são eles que nos resgatam. Era uma manhã dourada de outubro. O sol começava a despertar, pintando os campos com sua luz suave e calorosa. Marcos, aos 45 anos, pedalava sua bicicleta por uma estrada rural silenciosa, sentindo o vento fresco acariciar seu rosto. Mas aqueles olhos... aqueles olhos carregavam uma sombra profunda. 2 anos antes, sua vida havia desmoronado. Sua esposa pediu o divórcio e, como um último golpe, levou Theo, o labrador dourado que era o coração pulsante daquela casa. Theo era mais que um cachorro. Era sua família, seu companheiro, sua alegria diária. Sua ex-esposa mudou-se com o Theo para Portugal, mudança feita devido a um novo relacionamento e um novo trabalho neste local. Meses depois veio a notícia que destroçou o que restava de seu coração. Theo havia morrido em outro país, talvez de saudade, talvez de tristeza, ninguém sabe ao certo. Mas Marcos sabia, no fundo, sabia, que seu melhor amigo morreu de coração partido. Naquele dia, Marcos fez uma promessa a si mesmo. Nunca mais se apegaria. Nunca mais abriria seu coração para sentir aquela dor novamente. Sua vida se tornou uma rotina metódica e vazia. Pedalar pelas manhãs, trabalhar durante o dia, dormir à noite, sem laços, sem riscos, sem dor. Mas naquela manhã dourada de outubro, o universo tinha outros planos para Marcos. No quilômetro 10 de sua pedalada, algo fez Marcos diminuir a velocidade. Não foi um som que ouviu. Foi uma sensação estranha, como se algo o chamasse. Uma sombra se moveu entre a vegetação densa da beira da estrada. Marcos parou completamente, colocando um pé no chão, sentindo um aperto inexplicável no peito. Seu coração começou a bater mais forte, como se pressentisse que aquele momento mudaria sua vida para sempre. E então, ele a viu. Uma cachorrinha preta, magra demais, com olhos que pareciam carregar todo o sofrimento do mundo. Seu pelo estava opaco, suas costelas aparentes, mas havia algo naquele olhar. Uma força, uma determinação que tocou algo profundo dentro de Marcos. Ela não latiu, não fez ruído algum, apenas o encarou diretamente nos olhos, como se dissesse silenciosamente: "Você é minha última esperança." As palavras ecoaram em sua mente como um mantra de autoproteção. Mas a cachorrinha deu 2 passos decididos em sua direção. Parou e olhou para trás, direcionando o olhar para o matagal denso atrás dela. O gesto era claro, urgente. Algo estava muito errado ali. Marcos desceu da bicicleta, suas mãos tremendo ligeiramente. "O que você quer, pequena?" murmurou, sua voz quase inaudível, mas no fundo, bem no fundo de seu coração, ele já sabia. Sabia que não conseguiria simplesmente ir embora. Sabia que aquele olhar desesperado havia rachado a muralha que construíra ao redor de seu coração. Seguindo a cachorrinha por uma trilha estreita e irregular, galhos arranhando suas pernas, Marcos chegou a uma pequena clareira escondida, e o que viu ali fez seu sangue gelar. No centro da clareira havia um buraco fundo, quase como uma cova escavada propositalmente. E lá dentro, indefesos e tremendo, 3 filhotes minúsculos com apenas algumas semanas de vida. Seus gemidos fracos mal conseguiam ecoar para fora do buraco. Eles estavam famintos, assustados, com frio. 3 pequenas vidas à beira da morte. A cachorrinha tentava desesperadamente descer até seus bebês, mas o buraco era profundo demais para suas patas fracas.
Ela ganhia baixinho, impotente, lambendo a borda de terra como se isso pudesse, de alguma forma, alcançar seus pequenos. Marcos ajoelhou-se na beira do buraco, a realidade cruel atingindo-o como um soco no estômago. Alguém os jogou aqui para morrer, murmurou, sua voz carregada de raiva e tristeza. A cachorrinha se aproximou e tocou delicadamente sua mão com o focinho úmido, um gesto que era ao mesmo tempo um pedido de ajuda e um ato de confiança absoluta. Naquele toque suave, Marcos sentiu algo que não sentia há muito tempo. Ele era necessário. Ele era a diferença entre a vida e a morte para aquela pequena família, e naquele instante uma certeza absoluta tomou conta dele. Abandonar aqueles inocentes não era uma opção. O que Marcos fez a seguir exigiu toda a sua coragem. Ele amarrou a corda de sua mochila de ciclismo ao tronco mais robusto que encontrou e, com o coração disparado, começou a descer pelo buraco escorregadio. A terra úmida cedia sob seus pés. Pequenas pedras rolavam para baixo. O risco era real. Ele poderia escorregar, se machucar, ficar preso ali embaixo. Mas os gemidos desesperados dos filhotes o impulsionavam para a frente. Um por um, com cuidado extremo, Marcos aninhava cada filhote dentro de sua mochila de ciclismo, pressionando-a contra seu peito para que sentissem o calor de seu corpo. Eles eram tão pequenos, tão frágeis, pareciam bonequinhos de pelúcia que cabiam na palma de sua mão. A subida foi ainda mais desafiadora. Marcos subia centímetro por centímetro, usando apenas a força dos braços, protegendo os filhotes com seu próprio corpo a cada movimento. Lá em cima, a cachorrinha, que Marcos começou instintivamente a chamar de Aurora, latia baixinho como se o encorajasse. Vamos, você consegue! Traga meus bebês de volta para mim! Quando finalmente alcançou o topo, exausto e suando, Marcos sentiu o focinho quente de Aurora em sua mão livre. Era um agradecimento silencioso, um reconhecimento de que ele havia se tornado o herói que ela precisava. Pela primeira vez em meses, Marcos sorriu de verdade. Não um sorriso forçado ou educado, mas um sorriso que vinha do fundo de sua alma. Improvisando uma coleira com o que restou da corda, ele olhou para Aurora e disse com uma segurança que o surpreendeu. Vamos para casa, pequena família. A viagem de volta foi uma aventura em si mesma. Marcos pedalava devagar, com extremo cuidado, sentindo o peso precioso dos filhotes em sua mochila contra o peito. A cada movimento da bicicleta, ele murmurava palavras tranquilizadoras. Calma, pequenos. Estamos quase chegando em casa. Aurora corria ao lado da bicicleta, mesmo com suas forças limitadas. Suas patas batiam no asfalto em um ritmo constante, seus olhos fixos em Marcos, como se dissesse: eu confio em você completamente. A cada poucos quilômetros, Marcos parava para dar água aos filhotes e para Aurora, e verificava se Aurora estava bem. Em uma dessas paradas, um motorista bondoso diminuiu a velocidade e ofereceu ajuda. Marcos, com um brilho novo nos olhos que não aparecia há anos, respondeu com orgulho genuíno: Obrigado, amigo, mas estamos bem. Estamos levando uma família para casa. Aurora, como se entendesse perfeitamente cada palavra, abanou o rabo freneticamente pela primeira vez desde que se encontraram. Naquele momento mágico, Marcos sentiu algo que havia esquecido completamente. Propósito. Ele tinha um propósito novamente. Chegando em sua casa simples mas acolhedora, Marcos se transformou em um verdadeiro anjo da guarda. Ele converteu toda a sua varanda em um ninho seguro e confortável. Cobertores macios que não usava há anos, tigelas com água fresca. Mais do que depressa, foi ao pet shop mais próximo para comprar ração especial e leite próprio para os filhotinhos. Quando voltou das compras, carregando sacolas cheias de suprimentos, Marcos parou na porta de casa, completamente emocionado. Aurora estava deitada no meio dos cobertores, e os 3 filhotes mamavam nela pela primeira vez em dias. Pequenas patinhas se movimentavam contra a barriga da mãe. Pequenos ruídos de satisfação enchiam o ar. Eles estavam seguros. Finalmente,
estavam seguros. Marcos se sentou no chão da varanda, exausto fisicamente, mas com o coração mais leve do que havia estado em anos. Vocês estão bem agora, sussurrou sua voz embargada. Nunca mais vão passar fome ou medo. Aurora levantou a cabeça e o olhou diretamente nos olhos do Marcos, com uma serenidade que parecia dizer: obrigada por nos escolher. Obrigada por não desistir de nós. Os dias que seguiram foram os mais intensos e gratificantes da vida de Marcos. Ele acordava às 5 da manhã para alimentar os filhotes, que ele carinhosamente batizou de Luz, Brisa e Sol, nomes que representavam esperança e novo começo. Trabalhava de casa para ficar perto deles, dedicava todas as tardes a brincar com Aurora e observar o crescimento milagroso dos pequenos. Aurora ganhava peso a cada dia. Seu pelo começou a brilhar, seus olhos recuperaram a vivacidade e ela descobriu algo maravilhoso: como brincar. Ela pulava em Marcos com alegria pura, corria pela casa, trazia chinelos em sua boca como pequenos presentes. Uma tarde, a pequena Brisa mordeu o cadarço do tênis de Marcos e começou uma brincadeira de cabo de guerra com o irmãozinho Sol. Marcos riu alto, um som cristalino e genuíno que sua casa não ouvia há mais de 2 anos. Naquele riso, ele pensou em Theo, mas pela primeira vez, a memória não veio acompanhada de dor, veio acompanhada de gratidão. Theo havia lhe ensinado a amar um cachorro, e esse amor agora se multiplicava em 4. O amor não havia morrido com Theo. O amor havia apenas esperado o momento certo para renascer. Um mês depois, Aurora havia se tornado a sombra constante de Marcos. Onde quer que ele fosse na casa, lá estava ela, sempre por perto, sempre vigilante, sempre carinhosa. Ela havia percebido que Marcos era seu humano especial, e Marcos havia percebido que precisava dela tanto quanto ela precisava dele. Uma noite, enquanto Marcos trabalhava em seu computador, Aurora simplesmente caminhou até ele e deitou sua cabeça em seu colo, exatamente como Theo costumava fazer anos atrás. Marcos sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de cura, de compreensão, de perdão próprio. Ele entendeu naquele momento sagrado que amar novamente não era uma traição à memória de Theo. Era uma continuação de seu legado de amor. Marcos começou a postar sobre sua nova família nas redes sociais, conectando-se com outros amantes de animais, sentindo-se parte de algo muito maior que ele mesmo. Sua história inspirava outros, e ele percebia que seu resgate havia se transformado em algo universal. Uma prova de que o amor sempre encontra um caminho. Mas chegou o dia que Marcos mais temia e mais esperava, o dia das adoções. Ele sabia desde o primeiro dia que Luz, Brisa e o Sol mereciam lares próprios, famílias que os amariam pelo resto de suas vidas. Racionalmente, sabia que era o certo a fazer. Emocionalmente, sentia como se estivesse se despedindo de filhos. No evento de adoção no parque da cidade, Marcos segurava cada filhote um pouco mais tempo do que o necessário. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto conversava com as famílias interessadas. Aurora permanecia ao seu lado, observando tudo com uma sabedoria canina que Marcos ainda estava aprendendo a entender. Era como se ela soubesse que aquele era o momento certo, que aquela era a missão deles. Quando a primeira família levou Luz, Marcos sentiu um aperto no coração. Quando a segunda levou Brisa, ele precisou respirar fundo para não chorar. E quando o Sol foi para seu novo lar, Marcos teve certeza de que havia cometido um erro terrível. Mas ao voltar para casa, com Aurora caminhando silenciosamente ao seu lado, algo mágico aconteceu. Aurora parou, olhou para ele e delicadamente lambeu sua mão. Não era consolação, era parceria. Era ela dizendo: nós fizemos a coisa certa, e agora somos nós dois, e está tudo bem. Marcos percebeu que Aurora havia lhe ensinado a amar sem medo de perder. Ela havia lhe mostrado que o amor verdadeiro às vezes significa deixar ir, para que outros também possam amar.
6 meses depois, em uma manhã dourada de abril, Marcos pedalava pela mesma estrada rural onde tudo havia começado. Mas agora ele não estava sozinho. Aurora corria ao seu lado, forte, saudável, com seu pelo negro brilhando ao sol. Ela havia se transformado em uma cachorra magnífica, cheia de vida, cheia de alegria, cheia de amor para dar e receber. Marcos parou exatamente no local onde a havia encontrado pela primeira vez. O buraco onde os filhotes haviam sido abandonados agora estava coberto por ervas verdes e pequenas flores silvestres. A natureza havia curado aquela ferida, assim como a Aurora havia curado a ferida em seu coração. Obrigado por me encontrar, pequena, Marcos sussurrou olhando para a Aurora. Obrigado por me ensinar a amar de novo. A Aurora latiu uma vez, forte e alegre, como se concordasse completamente. Luz, brisa e sol estavam felizes e saudáveis em seus novos lares. Marcos mantinha contato regular com suas famílias adotivas, acompanhando cada fase de crescimento, cada travessura, cada momento especial. Aurora era sua companheira constante, sua alma gêmea canina, sua professora diária de como viver com o coração aberto. E Marcos havia aprendido a lição mais importante de sua vida. O amor não é um risco que corremos. O amor é o maior presente que podemos dar e receber. E às vezes, quando menos esperamos, quando nosso coração está mais fechado, o amor aparece em 4 patas, com olhos implorantes, e nos ensina que sempre, sempre vale a pena tentar de novo. Esta história nos ensina algo profundo sobre a natureza do amor e da segunda chance. Às vezes, o amor aparece quando menos esperamos, em um olhar desesperado na beira de uma estrada, em pequenas patinhas que nos escolhem, antes mesmo de percebermos que precisamos ser escolhidos. Marcos pensava que havia perdido tudo. Pensava que seu coração estava morto para sempre. Mas Aurora e seus 3 pequenos milagres provaram que o coração sempre, sempre encontra espaço para amar novamente. Se esta história tocou vocês assim como tocou a mim, compartilhem ela. Em algum lugar neste momento, uma Aurora está esperando por alguém que pare, olhe nos olhos dela e diga: eu vou ajudar. Você não está sozinha. E em algum lugar, um Marcos está pedalando pela vida com o coração fechado, sem saber que seu maior amor ainda está por vir. Aproveitem e me conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Conhece alguma história semelhante a essa? Adotem com responsabilidade, amem sem medo de se machucarem, abram seus corações para as segundas chances e descubram a pessoa incrível que vocês podem se tornar quando escolhem o amor ao invés do medo. Porque no final das contas, não somos nós que salvamos esses anjos de 4 patas. São eles que nos salvam. Até nossa próxima história, continuem acreditando no poder transformador do amor incondicional.